Um dos mais terríveis sentimentos experimentados pelo ser humano é o de rejeição, que consiste em sentir-se não querido, não amado, não aceite, discriminado ou humilhado. Provoca sensação de abandono e de depreciação. Ocorre normalmente nos relacionamentos amorosos, na vida social, familiar ou no trabalho. Há pessoas que carregam um trauma muito grande quando se sentem rejeitados, e isso afeta muitas outras áreas da sua vida, como é o caso de um filho que é rejeitado pelos pais ou quando uma pessoa é abandonada pelo seu companheiro. E a sensação crônica de rejeição leva à ansiedade, à raiva, à depressão, ao ciúme patológico, e a pessoa pode procurar lenitivo no álcool, nas drogas ou na comida. Em casos mais extremos, pode ainda levar ao suicídio ou ao homicídio. É esquecer e partir para a próxima. É a única solução que eu vejo. Dar a volta por cima é partir para outra. É partir para outra, tentar dar a volta por cima e partir para outra. Não, ignorar a rejeição, né? Não, acho que não adianta estar a preocupar-nos demasiado com isso. Não justifica, portanto é partir para outra mesmo. Parar para pensar. E como isso já me aconteceu, temos que ter calma e digerir bem a situação e entrar num consenso, não é? Acha que a pessoa deve partir para outra? Não, nunca se deve. Rejeitaria ele, né? Porque a gente tem que ter amor próprio e gostar da gente. Se a outra pessoa não gosta, acabou o relacionamento. Partiria para outra? Completamente, imediatamente. Se você fosse rejeitado por alguém, como você reagiria? Quando uma pessoa sofre rejeição, se tornam pessoas afetivamente carentes e apresentam maior vulnerabilidade, já que desejam amor e aceitação a qualquer preço. Nas relações amorosas, a sensação de rejeição pode precipitar sérias consequências, como vemos muitos casos hoje em dia do parceiro não aceitar a separação e acaba por tirar a vida da sua ex-companheira, filhos que crescem sem um devido amparo dos pais e se degradam para o mundo do crime e das drogas. Alguns destes acontecimentos podem levar sérias consequências para a vida da própria pessoa e da sociedade, por terem sido causados pelo sentimento de rejeição. A rejeição que muitos sentem devido a uma traição ou até mesmo a monotonia do casamento não tem só destruído matrimônios, mas também toda uma família, já que o casamento é a base de uma família. E não são poucas as pessoas que vivem diariamente com este sentimento e se sentem até mesmo desvalorizadas, inferiores às demais mulheres, aos demais homens que têm um casamento estável. E isso tem levado muitas pessoas a desistir, não só do seu matrimônio, do seu casamento, mas dos seus próprios sonhos, dos seus próprios planos, achando que estão destinados ou destinadas a sofrerem, a viverem longe dos demais, rejeitados, desprezadas. Por isso, muitas vezes, até se isolam no seu próprio quarto e não querem falar com ninguém. Não querem cuidar da sua higiene, do seu corpo. Abrem mão ou abriram mão dos seus sonhos, dos seus planos e estão vivendo a vida por viver. Preste muita atenção. Se você está nesta situação e tem visto o seu casamento ou a sua família às custas da rejeição, da traição, dos vícios, das brigas, das confusões, das mágoas ou ressentimentos, se você tem visto o seu lar desmoronando-se a cada dia e não sabe mais o que fazer, no programa de hoje você vai aprender como reconstruir esse lar, como restaurar esse casamento, porque você merece ser feliz. Aliás, você tem que ser feliz. É por isso que você está vivo, que você está viva. E enquanto há vida, há esperança. Nós vamos até Gaia, onde o Márcio já está preparado com a sua convidada, a Rosângela, ela que sofreu pessoalmente, no caso, os seus problemas pessoais, mas também
teve problemas na sua família. Bom dia, Márcio. Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, frente aqui ao nosso cenáculo de Vila Nova de Gaia. E hoje a nossa convidada é a Rosângela, que, como tantas outras, chegou ao centro de ajuda e não diferente das outras, enfrentando muitos problemas, mas desta feita, os problemas da Rosângela era familiar. Bom dia, Rosângela. Bom dia. Você enfrentou muitos problemas, mas na vida familiar, quais foram? Muitos, pastor, porque eu tinha um casamento totalmente destruído, derrotado. E o meu esposo, ele passava 4 dias a semana fora e 2, 3 dias em casa. Ele praticamente era uma visita na minha casa, não participava de nada. Por isso, eu era uma pessoa muito triste, constantemente triste. Era uma família ou uma casa infeliz? Muito infeliz, tanto eu quanto os meus filhos. Nós éramos todos infelizes, todos. Rosângela, então daqui a pouquinho nós vamos dar início ao seu testemunho e essa pessoa que nos acompanha, ela vai ter o prazer de conhecer o seu antes e o seu depois. Hoje você está agora a contar o sofrimento, a infelicidade, mas daqui a pouco a Rosângela vai lhe fazer conhecer a vida transformada que ela tem, ou a família liberta desse sofrimento, como você também pode libertar sua família de todo sofrimento. Exatamente, Márcio. Se esta pessoa quer sair do sofrimento pessoal e familiar, ela deve fazer o que a Rosângela fez e daqui a pouco ela vai compartilhar conosco, que não somente a Rosângela, mas os imensos casos verídicos que também vamos acompanhar no programa de hoje. Nós continuamos em Gaia, mas desta feita na central de atendimento Amigo 24 Horas, onde a Natália, a esposa do Márcio, ela já se encontra com nomes de pessoas que têm ligado à nossa central de atendimento Amigo 24 Horas e pedido ajuda. Por favor, Natália, bom dia. Compartilha conosco alguns dos nomes. Olá, muito bom dia. Hoje eu me encontro no Amigo 24 Horas de Gaia, que fica localizado na Rua do Agüeiro, número 151. Você que gostava de conhecer esse centro de ajuda, que por sinal é muito bonito, você é o nosso convidado. Diariamente nós temos reuniões disponíveis para si. Procure no nosso site centrodeajuda.pt e lá nós temos todas as informações. Para já eu já gostava de ler alguns nomes de pessoas que contactaram a nossa linha Amigo 24 Horas. Você que gostava de fazer o mesmo, você pode fazer pelo 21-836-8008. A Emília da Alemanha, ela diz que tem diabetes e ultimamente os valores estão elevados. Está realizando tratamento há 1 mês e ainda não conseguiu baixar os níveis, por isso pede a nossa ajuda em oração. O Gomes de Benfica tem feridas no corpo e está a realizar um tratamento médico, mas sente muitas dores. E talvez você está passando por alguma situação difícil e não vê uma saída, não vê uma solução. Você pode contactar essa linha que está sempre ao seu dispor. E com certeza nós vamos lhe dar uma orientação. Se você colocar em prática, você, além de obter os resultados, a sua vida ela tomará um rumo totalmente diferente. E esse atendimento eficaz, você pode recebê-lo através do Amigo 24 Horas e não só. Hoje mesmo, você pode dirigir-se ao centro de ajuda mais próximo da sua casa, desta feita no Cenáculo do Porto, onde às 3 horas da tarde e 8 horas da noite será realizada uma reunião da cura dos vícios, para você que tem familiares viciados, mas você que está passando por situações difíceis na sua família, durante todo o dia ali estaremos ao seu dispor para recebê-lo, recebê-la, orientá-la, como também teremos reuniões às 7h30, às 10, ao meio-dia, às 3, como já mencionei, às 6 horas da tarde e também às 8 horas da noite. Mas, Filipe, para que devo eu dirigir-me ao centro de ajuda e lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu lar, para que aconteça consigo o que aconteceu com a Maria Clara? Eu era uma toxicodependente e alcoólica, vivi cerca de 20 anos nas drogas e no álcool, fumava desde os 12 anos. Era uma pessoa que, após a morte da minha mãe, tive que lutar muito pela minha sobrevivência, desde viver em casas abandonadas, mendigar,
Cheguei a viver na praia, numa gruta, portanto eu tive uma grande luta pela minha sobrevivência. Eu sentia-me muito revoltada por ter que viver na rua e saber que o meu pai, a minha madrasta e a minha irmã que havia nascido viviam na casa onde eu sempre vivi. A minha madrasta na altura disse que não queria um exemplo como eu lá em casa, então eu fui embora de casa e a partir daí comecei, foi muito pior. E comecei a trabalhar em boates como dançarina. Mais tarde, portanto, eu consegui um bar, por vezes consumia, snifava coca, picava, fumava sempre chamon, tomava drufos, bebia desalmadamente, bebia para aí uma garrafa de whisky por noite no meu bar e depois ainda ia para os bares e para as boates beber mais. Acontece que eu não me apercebia que o pior ainda estava para vir. A dada altura comecei a consumir heroína fumada e tentei várias curas para tentar deixar o vício da heroína que não conseguia e eu voltava sempre à mesma coisa. Fui detida pela polícia por 2 vezes. Eu já não podia ver um polícia olhar para mim, não podia ver uma farda porque eu vivia constantemente em pânico. Então eu vivi um inferno. Cheguei a casar, o meu ex-marido também era toxicodependente, tinha deixado na altura os consumos de heroína, tentou fazer uma cura, portanto quando casámos na altura os dois não consumíamos nada. O meu casamento deu errado por causa dos vícios e porque houve traições e porque o meu ex-marido também me agrediu. Quando eu fui ao centro de ajuda foi quando li um testemunho de uma senhora que era alcoólica, que eu conhecia, já tinha bebido com ela. E um dia vejo a senhora na rua e fui-lhe perguntar onde era o centro de ajuda. Eu comecei a sentir-me uma pessoa talvez mais aliviada. Já há algum tempo ouvia falar na Fogueira Santa e o que eu realmente queria mudar radicalmente, queria abandonar os vícios e entrei na Fogueira Santa. Após a Fogueira Santa, eu libertei-me dos vícios, vendi o bar, adquiri casa própria, tenho outro tipo de profissão, outro tipo de trabalho, com luta, porque não é fácil, tenho conseguido ter uma vida diferente e, sobretudo, com dignidade, que era o que eu não tinha, e com paz, que eu também não tinha, não conseguia. Hoje a minha vida é totalmente diferente, não tem nada a ver com a Clara que foi no passado. Eu sou feliz. Não importa se você tem sido rejeitado ou rejeitada, como a Maria Clara um dia foi. Não importa se você tem visto os seus sonhos desmoronando-se. A cada dia a situação da família está em pior estado. O seu casamento está pior. A sua convivência com os filhos ou com os seus pais está ficando mais distante, mais fria. Não importa se o facto de você ter se refugiado nos vícios como forma até de esquecer os problemas afetou não somente negativamente a si, mas também a sua família. Você pode restaurar a sua casa, você pode reconstruir a sua vida. O que não pode é ficar de braços cruzados. O que não pode é você ficar pensando que está destinado ao fracasso, que está destinado ou destinada ao sofrimento. Se a Maria Clara, ela conseguiu levantar a sua vida, você também pode. Você pode levantar a sua vida como também a sua família. Hoje, em todos os centros de ajuda, esta reunião dedicada à família, traga esse familiar que está deprimido, angustiado, doente, traga este familiar que é agressivo, descontrolado, até mesmo desequilibrado emocionalmente, ou caso ele esteja distante ou não queira vir, venha você e traga a fotografia dele, uma peça de roupa, representando esse familiar que precisa de transformação. No Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. Eu era muito doente,
desde criança. Tinha muitos problemas familiares, meu pai era alcoólico e então ele todos os dias chegava à casa e era um inferno, porque ele batia em toda a gente, em todo o mundo, então eu fui vivendo aquilo. Onde eu era uma criança muito triste, muito nervosa e comecei a ficar depressiva, porque nós quando meu pai tivesse para chegar a casa, eu já sabia que meu pai vinha para bater em toda a gente, então e a mim ele odiava-me. O trauma que eu tinha de criança, aqueles problemas todos, vieram-se refletir depois na minha vida, para a minha vida fora. Sofri então durante 22 anos. Casei, tinha meus 20 anos e eu comecei a ter muitas depressões. Só queria estar no quarto fechado, comecei a deixar de dormir, comecei a tomar muitos medicamentos, eu tomava 30 comprimidos por dia. Estive internada no hospital, fazendo curas de sono, mas eu não melhorava. O médico um dia virou-se para mim e disse: olha, Dona Rosa, eu não sei o que lhe hei de fazer mais, porque assim, toda a medicação que a senhora tinha que tomar, a senhora já tomou. Até que um dia eu conheci uma senhora, então eu comecei a ter conversa com ela, ela começou a conversar comigo, onde ela me falava de Deus. Então eu disse: eu posso ir contigo? E ela disse: podes. A minha primeira campanha de Israel foi para pedir a Deus que eu estava revoltada, porque assim, meu marido sabia que eu gostava mais alegre. Havia uma mudança, só que ele vinha-me trazer à porta da igreja. E eu via tantos casais e eu dizia: meu Deus, eu adorava que o meu marido viesse. Até que veio essa campanha, foi a minha revolta. Então, após um ano de eu estar na igreja, o meu marido, faltava uma semana para a campanha de Israel, o meu marido veio à igreja. Então, a partir daí, hoje eu sou feliz, minha vida financeira é ótima. Na outra Fogueira Santa, meu marido era empregado, ele trabalhava numa empresa de construção, era empregado nessa altura e passou a ser patrão. O sonho dele era ter uma empresa com o nome dele, então hoje meu marido tem a empresa no nome dele. Ele só tinha trabalhos por aqui em Portugal, agora já está na Espanha. Hoje sou feliz, o meu casamento ainda mais feliz é. A família é a base da sociedade. Quem tem um casamento feliz, uma relação estável com os filhos e equilíbrio no lar, é alguém mais alegre e mais realizado. É por isso que nos Centros de Ajuda, todas as quintas-feiras, intercedemos pela sua família, com ensinamentos práticos que o irão ajudar em todas as situações, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Tinha uma vida muito complicada, era uma vida completamente vazia, era uma vida infeliz. Não dormia, tive 2 AVCs, estava com uma paralisia facial e não via do olho direito. Eu só via 10% do meu olho direito. Não tinha perspectivas de futuro. Paralelamente a isso, estava a viver um mau momento na minha vida financeira. O facto de ter tido 2 AVCs limitaram-me profissionalmente. Era só discussões com a minha família. Eu estava habituada a uma vida boa. E assim, de repente, perdi tudo, acabou tudo. O pior momento que eu passei na minha vida foi quando me deparei em inverno, muito, muito frio. Eu não tinha água, eu não tinha luz, eu não tinha gás, eu não tinha água para tomar banho. Foi, portanto, quando as pessoas tinham que ir a casa buscar para eu ir tomar banho à casa dessas pessoas. É uma humilhação acompanhada de uma grande revolta. Eu sabia nesse momento que eu iria conseguir. Eu sabia nesse momento que eu iria dar a volta por cima. Não sabia quando, mas sabia que isso ia acontecer. Eu conheci o Centro de Ajuda depois de uma discussão muito violenta com os meus familiares. Eu estava a viver em Leiria e eu estacionei o carro em frente ao Centro de Ajuda e entrei.
tive a certeza que era ali que era a minha saída. Que a Fogueira Santa seria a minha grande oportunidade. Tinha a minha empresa já com despedimento, a minha empresa estava sem luz, sem telemóveis, sem internet, sem telefones, mas eu não fechei a porta, dei o meu tudo e a transformação aconteceu. Eu já não fumo, deixei completamente de fumar, eu durmo tranquilamente, não tomo medicamentos, eu passo as noites descansadas tranquilamente, consegui mudar de casa. Estou a viver num apartamento na Nova Leiria, portanto um apartamento bom, recente. Eu consegui recuperar a minha empresa, que já comprei mais um carro, portanto, para a minha empresa. Não tenho dificuldades financeiras. Neste momento já temos clientes a nível nacional, de renome, nacionais e internacionais. Há perspectivas neste momento de Angola e Marrocos. Eu sei que isto é realmente só o princípio de uma grande caminhada. A verdade é que todo ser humano deseja ter um pedacinho do céu dentro da sua casa. E quando isso não acontece, vem a frustração, a decepção, a desmotivação, não há vontade de trabalhar, não há vontade de se cuidar, porque a casa que era para ser um pedacinho do céu vira um grande inferno. Assim era a Rosângela. Rosângela, nos dê mais detalhes de como você era e como era a sua família. Eu era super nervosa, agressiva, perturbada. Vivia uma vida que me levava para esse caminho, né? Eu não tinha paz. Então, o sofrimento atingia todos os ângulos da minha vida. E eu não tinha paciência, eu descontava nos meus filhos a frustração do meu casamento, que era um casamento totalmente derrotado. E eu descontava em quem estava ao meu redor, no trabalho, as pessoas que trabalhavam comigo. Quando você fala descontar, era o quê? Você agredia verbalmente, fisicamente? Agredia fisicamente. Cheguei a agredir uma vez uma colega de trabalho fisicamente. A que ponto? Era a ponto de pegar mesmo, bater e até arrancar sangue dela. Né? Porque ela disse algo que eu não gostei de ouvir e eu, pronto. Foi o suficiente para partir mesmo para cima e agredir ela. E esse descontrole também existia dentro de casa? Existia dentro de casa com os meus filhos, tanto é, eles viviam amedrontados, eles tinham medo, eles não tinham respeito por mim, eles tinham medo de mim, né? Bastava eu só abrir a boca ou um gesto ou olhar que eles já calavam, já sentavam e ninguém ouvia. Era uma casa, meus filhos eram pequenos, mas era uma casa que ninguém dizia que tinha criança. Porque eles tinham medo de brincar, eles tinham medo de falar, eles tinham medo de tudo, né? Porque eu era totalmente desequilibrada. Rosângela, qual foi o momento mais crítico que você viveu dentro da sua casa? Foi quando meu esposo, meu esposo ele tinha várias amantes, não? Ele não era uma, eram várias, mas chegou ao ponto em que ele tinha uma que ele decidiu que ele ia sair de casa. E ele disse para mim que ele ia sair de casa porque ele já não gostava mais de mim, já não queria mais viver comigo. Tanto é, o meu esposo ele ficava fora e as noites que ele estava em casa, ele deitava e encostava bem no canto da cama para não encostar em mim. E ele fazia questão de deixar isso bem assim, bem claro para mim, que ele queria distância, né? Então, no dia que ele disse para mim que ele ia sair de casa, isso foi o ponto final, foi a verdade. Foi o momento mais crítico. Foi o momento mais crítico. Foi aí que eu vi que eu estava perdendo de vez, porque eu queria resolver as coisas na força do meu braço. Eu achava que eu podia, que eu conseguia resolver, né? Que eu tinha inteligência o suficiente para resolver. Você recebeu conselhos de amigas, de amigos, dizendo assim, olha, sai de casa, separa, vai procurar outra pessoa, deixa a sua família. Você chegou a receber algum conselho assim? Vários, principalmente da minha família. Para desistir da família? Para desistir, para largar. Minha mãe odiava o meu marido de morte. Meus pais, os meus irmãos, todo mundo. Ninguém queria, ninguém gostava dele. Todo mundo odiava ele pelo que ele fazia, né? A minha mãe, ela pedia todos os dias para que eu
largasse. O sonho dela era que eu saísse de casa e deixasse o meu marido. E os colegas de trabalho, eu tinha uma amiga de trabalho que também dizia para mim, eu não sei como é que você aguenta isso. Eu, sinceramente, já tinha largado, já tinha desistido, já tinha explodido. Tá vendo só? É isso que você tem vivido hoje. É esse drama familiar que hoje se faz presente na sua vida. O que ela está contando aqui agora tem sido seu presente. Você deita na sua cama, mas tem desgosto do seu casamento por conta das brigas, por conta da traição, por conta do esfriamento, não é verdade? A senhora, mãe, não tem mais o respeito dos seus filhos. A senhora tem 3, 2, 4 filhos, mas até parece que a senhora mora só dentro de uma casa. Que os seus filhos mais passam tempo na internet, no Facebook, com os amigos, do que com a senhora. Essa é a verdade. E quando chegam em casa, trancafiam-se dentro do quarto, e nem dão notícia que estão vivos. E a senhora se decepciona por conta de ter cuidado tanto do seu casamento, cuidado tanto da sua família, para que hoje viesse ser uma família falida. Verdade é essa. Você não gosta de ouvir isso, mas ouça a verdade, porque a verdade vai lhe ajudar. Mas olha, eu estou aqui propondo para você a mudança de vida. Você pode hoje buscar o centro de ajuda mais próximo da sua casa, aí próximo à sua cidade, aí próximo à sua morada, há um centro de ajuda. Ligue agora para a linha Amigo 24 horas, 21 836 8008 e busque a morada do centro de ajuda. Vá lá, caso você queira falar comigo, eu estou ali pronto para lhe ajudar e faço um desafio consigo. Se você for aonde eu estiver, ou algum companheiro meu estiver e sua vida não mudar, nunca mais lá volte. Eu estarei na rua 3 de maio, número 285, em Pedrouços, aqui no Porto, em frente ao cemitério de Pedrouços. Caso você queira, há inúmeros centros de ajuda espalhados em Portugal continental e ilhas. Rosângela, vamos agora à parte da mudança. Você já contou muitos problemas, muitos momentos tristes, mas você chegou ao centro de ajuda assim. O que foi que você fez e o que aconteceu? Eu cheguei ao centro de ajuda e fui imediatamente me aconselhar com o pastor. Uma obreira veio e perguntou o que se passava, eu contei, ela disse, ela me aconselhou a falar com o pastor, eu fui, ele me aconselhou, me ensinou o que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que seguir. E eu fiz, do jeito que ele me ensinou, eu fiz, sem tirar nem pôr uma linha. E aí meu marido começou a notar uma diferença em mim, né? Eu que ligava para ele 24 horas por dia e perturbava também 24 horas por dia, querendo saber onde ele estava, parei de ligar, deixei ele à vontade e já não agia mais como antes. E ele começou a notar a diferença. Então ele quis saber o que estava acontecendo, mas eu não falava, eu me fechei. E um dia ele descobriu que eu estava vindo à igreja. E eu convidei, e ele disse, não vou. Mas aí ele, na hora de eu sair para a igreja, ele disse assim, vou te levar. E me trouxe à porta da igreja. Eu entrei e ele foi embora para casa. Quando eu saí da reunião, ele estava na porta me esperando para levar embora. Me levou embora. Isso foi numa quarta, na sexta-feira. Ele disse, vou te levar de novo. E me levou. E não entrou. E eu entrei e o pastor mandou fazer um círculo na igreja e fechar os olhos e fez a oração. Mas quando eu abri, quem estava do meu lado, dado a mão, era ele. Ele saiu, esperou todo mundo fechar os olhos e voltou. Voltou e procurou onde eu estava e se meteu ali no meio e deu a mão. E eu, quando abri o olho que vi que ele estava do lado, tomei até um susto. Bom, desse dia em diante, nunca mais ele saiu. Todas as vezes que eu vinha, ele vinha junto. Conclusão, se converteu, né, pastor? E a casa, como está hoje? Aí hoje está uma maravilha. Os meus filhos já são crescidos também, já são adultos, né? Mas não tem mais medo, tem respeito por mim, não é medo. E o meu marido foi totalmente transformado, é uma outra pessoa. Eu não sou mais desequilibrada, não sou mais nervosa. E a minha casa hoje é um pedacinho O que faltava hoje existe. Existe. Qual o conselho, Rosângela, que você dá para essa pessoa que está lhe ouvindo, lhe assistindo agora? E nesse momento pergunta, poxa, o que ela fez? Qual o segredo? O que eu posso fazer? Se eu estivesse agora diante da Rosângela, qual o conselho que ela me daria? Então, por gentileza. Deixe de querer lutar com suas próprias armas, porque não consegue. Não consegue, de jeito nenhum. Eu tentei anos,
da minha vida, tentar transformar o meu casamento pela força do meu braço, eu não consegui. No dia que eu quebrei o orgulho e que eu vi que eu precisava de ajuda, aí comecei a mudar. Então eu aconselho essa pessoa que, primeira coisa, quebre o orgulho. Porque seja humilde. Seja humilde para entender que precisa de ajuda. Porque se ela não entender que ela precisa de ajuda, desculpa, amiga, mas você não consegue. Então é esse o conselho da Rosângela e é verdade. Seja humilde reconhecendo que você precisa e que sozinho você não vai chegar a lugar algum. Rosângela, que Deus abençoe a si. Cumprimentos ao seu marido, aos seus filhos. Eu tenho certeza que coisas maiores acontecerão na sua vida e na vida dessas pessoas. Eu, desde pequena, a idade mais ou menos dos 8 anos, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa em mim que não estava bem. Tinha muita vontade de morrer. Com 13 anos, eu decidi que tinha que sair da casa do meu pai, que não me sentia bem ali, não gostava de estar lá com eles. E resolvi sair de uma cidade para outra cidade. Fui para a casa da minha avó. E com 19 anos, conheci meu marido e casei, e os problemas continuaram. Depois tive problema também na vida sentimental. E aí sim que eu tive mais vontade ainda de suicidar. Comecei com depressão, muita depressão, a ponto de ter amnésia. Tinha amnésia que eu não conseguia atravessar, tinha um esquecimento que eu não conseguia atravessar da rua para o outro lado e saber voltar para minha casa. Nessas alturas já tinha minha filha mais velha. E minha filha já com 6 anos é que ficava me trazendo de um lado e para o outro. Dependia da minha filha para cuidar de mim. Tinha um problema também no estômago, que eu ia ter que fazer uma operação. Fiquei durante 7 anos com esse vício de alcoolismo. Eu bebia 1 litro de aguardente por dia e não me sentia alcoolizada. Eu saía à noite, nessas alturas já tinha minha filha. E eu saía e levava minha filha comigo. E eu era viciada no tabaco também, fumava 3 cartelas de tabaco por dia. Não dormia, eu passei 1 ano e meio sem dormir nada. Era mesmo a noite toda acordada, tinha muito medo. Em vez de eu ficar dentro da minha casa, eu punha minhas filhas para dormir, trancava a porta e ia para fora da casa, passava a noite do lado de fora, porque não conseguia ficar dentro de casa, de medo que tinha. O problema financeiro era tão precário que eu catava lixo dentro do latão de lixo, o resto que os outros comiam e não queriam, para o meu sustento, para o sustento dos meus filhos. Eu pesava 30 quilos e eu já estava completamente desenganada. Eu conheci o centro de ajuda através de uma amiga. Agora minha vida está totalmente diferente. Eu fui liberta do alcoolismo, fui liberta do tabaco, fui curada da amnésia. Os problemas financeiros hoje tá de vento e popa. Para quem morava num barraquinho dentro de uma favela e catava lixo, hoje tem minha casa própria, tenho uma vida boa, tenho meus filhos tudo trabalhando. Através das reuniões do Centro de Ajuda, eu aprendi a ter motivação, a lutar pelo meu objetivo. Desesperado e sem rumo, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Mais informações através da linha Amigo 24 horas. 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu chamo-me Maria Vitória Reis e sou de Matosinhos. Eu tinha uma maldição na minha vida, e porque foi já da minha infância. Meus pais eram pessoas muito pobrecitas e tinham uns problemas espirituais também, meu pai. E além disso, meu pai também era alcoólico. Quer dizer, passei uma vida muito amargurada, uma vida de sofrimento, que nós, tanto eu como meus irmãos, passamos. Não havia nada para comer, meu pai, tudo quanto ganhava. Ele ganhava bem, mas destruía o dinheiro todo, porque ele gastava todo em mulheres e no álcool. Entretanto, a minha mãe faleceu, eu fiquei com meus irmãos a tomar conta deles. Entretanto, também casei, fiquei com uma filha. Eu pensando que ia ser feliz, que ia começar as coisas a mudarem, começaram-se também a complicar. O meu marido, além de também não aceitava eu estar casada e estar já
com 2 filhos, pensava, eram meus irmãos, mas eram meus filhos que eram pequenos, a olhar por eles e a olhar por a minha filha também. E quer-se dizer, e depois foi uma vida assim muito atribulada. O meu marido começou também a meter-se no álcool, andar em jogos, tinha vício de tabaco e assim. E foi uma vida assim muito atribulada, uma vida mesmo de sofrimento que eu passei. Entretanto, a minha filha mais velha, aos 17 anos, começou-lhe a dar umas crises, que era a epilepsia que lhe deu. Só que a epilepsia era também espiritual, mas nós não sabíamos. Então corremos a várias bruxas, para um lado e para o outro, para ver se conseguia libertá-la daquele mal. Só que a vez de libertá-la, cada vez aquilo ainda piorava a situação. Se eu já estava mal, ainda mais mal fiquei, porque o dinheiro que a gente pouco tinha para comer era para dar para essas senhoras que faziam esses trabalhos, não é? Pronto, e foi assim a nossa vida, sempre uma vida de tristeza. Até que um dia uma tia minha disse, olha, já andas sempre a correr para as bruxas, porque é que tu não vais a uma igreja que há no Porto? Vai lá e vai experimentar. Eu disse, olha, é mais uma que realmente que eu vou lá ver, pronto. E assim foi. Vim então ao centro de ajuda e então aqui é que eu comecei a ver a minha vida assim a mudar. Hoje eu posso dizer que sou uma mulher feliz, porque até os meus 40 anos eu não sabia o que era a felicidade, só soube o que era a amargura e tristeza. A partir dos meus 40 anos, então, depois que vim ao centro de ajuda, é que as coisas começaram-se a mudar. Pronto, e os meus filhos já estão casados, meus irmãos também estão casados e o meu marido também está a trabalhar por conta própria dele. Ele foi também liberto do álcool e do tabaco e sim dos jogos. E eu também estou bem, estamos felizes. Foi no centro de ajuda que a maldição da minha família foi quebrada. Hoje meu marido é um homem livre dos vícios e hoje somos felizes. Talvez até hoje você já recorreu em vários sítios e ainda não encontrou uma solução, uma resposta. E muitas das vezes há um destruidor de sonhos que está agindo na sua vida. É um mal espiritual que ele vai com o espírito negativo e acaba amarrando toda a sua vida. E é por isso que, incansavelmente, nós temos batido na mesma tecla, que é convidando você a vir um centro de ajuda, que é o primeiro passo que você pode tomar agora. E também ligar para a nossa linha Amigo 24 Horas. Como eu tenho em mãos várias pessoas que já contactaram. Faça isso agora mesmo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É o 21-836-8008. A Júlia de Oeiras sofre com artroses e tem muitas dores no corpo e tem também problemas no coração. E a Maria de Leiria pede oração pelos 2 filhos que estão com depressão e sem vontade para viver. E olha só, sem vontade para viver, talvez essa seja a sua situação. Você quantas vezes não pensou em suicídio, em tirar sua própria vida, porque você, aonde vai, tudo dá errado. Parece que você tem as mãos atadas e os pés e você não consegue achar uma solução, uma saída. É porque exatamente há um mal espiritual prendendo a sua vida. Então venha no centro de ajuda, nessa sexta-feira nós vamos ter uma corrente forte de libertação, no objetivo de tirar esse mal da sua vida. Dê uma oportunidade para si, venha hoje mesmo e assim você será livre. Exatamente, Natália, esta pessoa será livre de todas as forças negativas das quais ela está sendo vítima e por isso a sua saúde está destruída. Por isso a sua vida econômica está perra, como se costuma dizer, ela não progride, ele não avança. Por isso a sua autoestima está pelo chão, está embaixo, ela não tem ânimo, não tem coragem de enfrentar o dia a dia. E isso porque muitos, infelizmente, são vítimas de trabalhos de bruxedo, de feitiços que são realizados com o intuito de destruir, até mesmo matar. Presta muita atenção no que o Ítalo encontrou no Monte da Virgem. Nós fomos ao Monte da Virgem aqui em Gaia, na zona de Gaia, para apresentar as águas do descarrego, as águas da Terra Santa. E olha o que foi encontrado. Estamos no Monte da Virgem, onde muitas pessoas que trabalham no ocultismo, bruxos, videntes, médios, pessoas que jogam cartas,
que tem mediunidade, vem nesse lugar para fazer trabalhos como esse aqui. Você está vendo aqui uma garrafa de champanhe, uma taça, fita vermelha, vela vermelha. Isso aqui é uma fruta seca que eu não sei identificar. Um trabalho que já foi feito não sei há quanto tempo, mas percebe-se que já tem um tempo. Mas qual o objetivo desse trabalho? Pela experiência que nós temos, não temos dúvida que tenha sido ou uma amante para tirar o marido de outra pessoa, ou uma pessoa que foi abandonada e por vingança, por conta do abandono, veio fazer um trabalho de amarração e oferecer a vida da vítima a uma entidade conhecida como pombagira. E é por isso que a gente veio aqui, meu caro. Nós viemos aqui consagrar essas águas. Aqui se encontra a junção das 7 águas que veio da Terra Santa para desfazer trabalhos como esse. E que se você foi vítima de um desse trabalho, de um feitiço desse, de uma macumba como essa, nessa sexta-feira nós vamos fazer o descarrego do desmanche total. E eu quero que a senhora convide o seu familiar, convide um amigo, um conhecido, para participar desse descarrego, trazendo uma garrafa com água como essa que eu tenho aqui, de 1,5 litros. Porque se você foi vítima de um feitiço, foca aqui de novo, se você foi vítima de um feitiço, de um bruxedo, de uma macumba como essa, ou semelhante, nessa sexta-feira, nós vamos desmanchar todo o mal que tenha sido, toda a maldade que tenha sido mandado para a sua vida. É com essas águas que foram apresentadas ao Criador no lugar onde se faz o que é mal, é com essas águas que nós vamos desmanchar tudo aquilo que não presta. Preste atenção, sexta-feira é o dia do descarrego para o desmanche de bruxedos, o desmanche de feitiços, o desmanche daquilo que não presta. Você que encontrou coisas estranhas à porta de casa, óleos, ovos, pós, você encontrou um despacho como o Ítalo encontrou às portas do seu trabalho. Você que diz, Felipe, a partir desse instante a minha vida começou a regredir, a minha vida começou a ir para trás, eu nunca mais tive sorte, o meu casamento entrou em brigas, em confusões, os meus filhos se meteram com más companhias, eu comecei a perder clientes a partir do momento que eu me envolvi com o espiritismo, direta ou indiretamente, porque alguém me fez mal através de bruxedos e feitiços. Eu comecei a ser uma pessoa desleixada comigo, desleixada com a minha vida, com o meu corpo, com a minha higiene. Eu comecei a viver presa ou preso a uma depressão. Eu tenho medos, pânicos. Eu comecei a meter-me nos vícios e não paro. Eu não era viciado, eu não estava dependente a nada. Hoje não consigo viver sem as drogas, sem o álcool, sem o tabaco. Me meti em jogos de azar. Sou uma pessoa extremamente nervosa, desequilibrada. Tanto estou bem como estou mal, tanto estou alegre como triste, tanto estou calmo como parte para agressão. Eu não sei, eu não tenho domínio sobre as minhas atitudes. Sexta-feira, o descarrego no Cenáculo do Porto e em todos os centros de ajuda. Eu estarei especialmente às 10 da manhã e às 8 horas da noite no Cenáculo do Porto. O Ítalo estará às 3 horas da tarde, como também às 6 horas da tarde, o Felipe às 7h30 da manhã e o Fábio ao meio-dia. No Cenáculo do Porto, junto à Constituição, esquina com a Rua Serpa Pinto, está a Rua Egas Muniz, número 485. A nossa sede internacional da Europa, em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. O nosso cenáculo em Gaia, onde você teve a participação do Márcio e da Natália,
com a convidada do Márcio, a Rosângela, está na Rua do Agüeiro, número 151. Não perca esse dia do desmanche, onde vamos desmanchar tudo aquilo que não presta. Um ano tem exatamente 52 semanas. E neste último ano, o que mudou na sua vida? Tudo mudou para melhor ou para pior? Se a sua resposta é para pior, então o Centro de Ajuda estará a promover para si 52 dias que irão restaurar a sua vida. O que precisa ser restaurado na sua vida? A família, as finanças, a saúde, o amor, a vida espiritual. De 24 de agosto a 15 de outubro. De fé, de milagres, de perseverança e de busca ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. E ainda acontecerão as 7 noites de vigília, todas as sextas-feiras. Mais informações através da linha Amigo 24 horas, 218-368-008 ou através do site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditemos em si como ninguém. Tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Maria José. E com óleo, qual foi a experiência, Maria José? Eu tinha um cancro no útero e tinha que ser operada e eu não podia mais ter filhos. Aí eu cheguei na igreja há 6 anos atrás e o pastor estava a oferecer o óleo, né, para ungir. E eu determinei que eu não queria isso, ser operada, não queria e tinha que ter filhos. Aí eu ungi com o óleo, hoje eu tenho uma filha de 4 anos e eu estou curada. Aproveite, desfrute. Como é o seu nome? Manuel Maria Miguel. Estava sentindo o quê? Já há muito tempo que andava com uma dor aqui no braço e agora passou. E não passava, vinha aqui várias vezes, tenho vindo aqui, fica na mesma e agora passou. Outros propósitos, outras orações, não resolvia? Nada, nada. Aí o obreiro tocou a mão aí, consagrando com óleo consagrado, sim, não é? Senhor Jorge. E agora? E passou, não tem nada. Mexe, mexe. Sim. Tá curado. Graças a Deus. Como é que você se chama? Maria Muchacho. Então, Maria Muchacho? É? Sim. Tá bem. E com óleo, qual foi a experiência, Maria? Eu tenho várias, mas o que marcou mais a minha vida foi que eu tinha uma doença na pele e não havia remédio a curar. E fui a todo médico, todo dermatologista, usei tudo que podia existir. Para a gente entender, como é que ficava a sua pele? O que causava? Muito irritada e com muita comichão. Sim. E quando eu tomava ducha, eu tinha que pegar a minha escova e passar no corpo todo, que eu ficava mesmo louca ali por 1 hora com aquilo. Nada passava, era para enlouquecer. Quanto tempo ficou com essa doença? Mais ou menos uns 10 anos. Isso era uma tormenta. Já não sabia o que mais eu fazia. Foi assim que você chegou então na igreja e você recebeu a unção com óleo? Com óleo. Eu levei o óleo e comecei a ungir. E foi desaparecendo, desaparecendo. Quando eu percebi, eu já não tinha mais nada. Eu passava óleo no corpo todo. E tinha até medo de ir para o chuveiro e tomar meu duche. E desapareceu. Nunca mais eu tive nada até hoje. E também tem vários, mas esse também. Eu abri recentemente, eu tinha um cabeleireiro, vendi, e recentemente, há cerca de 1 ano, abri outro. E eu tinha muita cliente, mas ia muita pouca gente. E o pastor distribuiu o óleo, acho que de Israel, não me lembro agora. E eu ungi o meu cabeleireiro e hoje ele multiplicou, ele triplicou de cliente. Assim surgiu o cliente do Porto, de Lisboa, de todos os sítios vem. Você quer dizer aqui então que esse óleo atraiu clientes para o seu negócio? Em Lagos. Sim. Então o óleo te deu saúde e o óleo deu prosperidade. Prosperidade, sim.
Deus te abençoe. Assim como estas pessoas foram beneficiadas através do uso do óleo consagrado, você também será beneficiado onde quer que você coloque um pouco deste óleo que foi consagrado no templo de Deus vivo, o templo de Salomão, por mais de 20.000 pastores e suas esposas, nesse último dia 19 de julho de 2014, onde eu estive presente. Eu pediria até a produção que colocasse imagens. Muito obrigado. Aqui estão imagens do momento em que o Bispo Macedo, com mais de 10.000 homens e mulheres do Criador, apresenta o óleo, e depois a outra reunião às 6 horas da tarde, no mesmo dia, com mais 10.000 pastores e esposas consagrando o óleo que nós vamos distribuir neste domingo, porque o mesmo representa o Espírito do Criador, o Espírito Santo. E onde quer que você coloque esse óleo, você vai ter luz. Onde quer que você coloque um pouco deste óleo, unja, você vai ter saúde, você vai ter força. Os caminhos vão se abrir, a exemplo dos casos verídicos que nós acompanhamos. Nós vamos agora até Esmoriz, onde o Francisco está preparado com o seu convidado, o Miguel. Bom dia, Francisco. Olá a todos, muito bom dia. Nós estamos aqui com mais um caso verídico do Centro de Ajuda de Esmoriz. O senhor Miguel vai contar um bocadinho para a gente como era a sua vida antes de chegar ao Centro de Ajuda. Bom dia. É assim, o seguinte, a minha vida, antes de conhecer o Centro de Ajuda, era um caos. Porque eu estava na altura para me separar da minha esposa, que eu era o homem da noite, eu era DJ e andava perdido no mundo, com mais companhias, e onde houve também, por causa disso, houve traições, e houve uma altura que a minha esposa apanhou-me em flagrante, e foi aí que tudo foi de mal para pior, e tivemos para nos separar. Além disso, eu tinha vícios da internet, tinha vícios de tabaco, e pronto, tudo isso porque eu tinha um vazio dentro de mim e tentava preencher com as coisas que o mundo me oferecia, mas aquilo era temporário. E pronto, a minha vida cada vez ia para pior. E o que é que o senhor fez para mudar isso? É assim, houve um dia que uma evangelização, foram à minha casa e falaram comigo, disseram-me que eu tinha solução para o meu problema, se eu quisesse mudar de vida. Eu aceitei o convite e o que é certo resultou. E como é que está a vida do senhor hoje, então? Hoje tudo mudou, o vazio que eu sentia dentro de mim está preenchido, e hoje eu e a minha família damos-nos super bem, nunca nos demos. Eu estou casado há 10 anos e eu posso dizer que o meu verdadeiro casamento foi há um ano para cá, foi nessa altura que eu conheci o Centro de Ajuda, e hoje posso dizer que hoje estou casado. E qual é o conselho que o senhor dá, então, para essas pessoas que nos acompanham agora, que estão a enfrentar os problemas que o senhor já venceu? Que façam como eu, que se estiverem a ouvir-me, que venham ao Centro de Ajuda mais próximo. Mas se houver alguma pessoa que evangeliza, que fala sobre o Centro de Ajuda, não tenham medo, venham até lá, vocês vão ver que conforme mudou a minha vida, também vai mudar a sua. Esse é o convite que nós fazemos então para a senhora, para o senhor, que está a passar por esses problemas também. Nós vamos estar nesse domingo, aqui junto com todos, na rua André Brum, número 35, ao pé dos bombeiros, aqui em Esmoriz. Nesse domingo, às 7h30 da manhã, ou 9h30 da manhã, principalmente, estamos à espera de si, para que haja vitória, assim como houve na vida do senhor Miguel. E este domingo é o grande dia da distribuição do óleo consagrado. Muitas pessoas, como nós mostramos, têm feito uso deste óleo consagrado e têm sido beneficiadas. Quanto tempo mais você vai esperar? Quanto tempo mais você vai ficar de braços cruzados? Se há pessoas que têm ressurgido para a vida, por que você não pode ressurgir? Se há pessoas que têm visto a sua saúde restaurada,
a sua família restaurada, o seu casamento, as suas finanças, através do uso da convicção e do óleo consagrado, você também pode. Neste domingo, às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã e às 3 horas da tarde, a grande distribuição do óleo consagrado. Eu estarei no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, especialmente às 9h30 da manhã, em frente à Constituição. Caso você diga, Felipe, eu posso reservar o meu óleo consagrado? Não, você não pode reservar. Nós não estamos fazendo reservas. Isso não é uma ferramenta, isso não é um objeto que se vende. Aliás, o óleo consagrado é de distribuição gratuita. Você não pode reservar assim, sem mais nem menos. Você pensa que é o que é? Se agora se liga para o supermercado e se reserva, não é assim. Você pode dirigir-se ao centro de ajuda hoje mesmo e pegar o seu frasquinho, o frasquinho vazio que você vai trazer no domingo para então nós enchermos com óleo consagrado. Está certo? Então, se você quiser, é desta forma que você pode tomar posse do óleo consagrado.